Ainda sobre as estratégias eleitorais para o segundo turno, está conosco o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Tudo bem, Cristiano? Como sempre, obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Ô, Cristiano, como é que se monta uma estratégia de segundo turno? Estou falando, claro, aqui de São Paulo, imagino você como cientista político talvez nunca tenha visto isso, nós aqui nunca vimos. De Ricardo Nunes para Pablo Marçal, diferença de 80 mil votos. Num colégio eleitoral como São Paulo, é uma diferença mínima. Como que os dois primeiros agora traçam essa estratégia para, obviamente, buscar os votos dos que perderam, né? Tem questões ideológicas que pesam isso, e nisso, obviamente, né? Mas qual que é a estratégia? O que se monta de estratégia quando a gente teve uma eleição marcada por violência também no primeiro turno? Bom, Thiago, o primeiro ponto é você entender qual é o perfil do eleitorado que acabou não tendo o seu candidato no segundo turno, né? Então, eu entendo que há uma tendência natural dos eleitores de Pablo Marçal de votarem em Ricardo Nunes, porque a oposição que eles têm à esquerda é muito grande. Então, o candidato, e por isso mesmo que a gente, quando olha nas simulações de segundo turno, né, Ricardo Nunes acabava ganhando dos dois candidatos, né? Então, esse eleitorado, o Ricardo Nunes já tende naturalmente. Então, o que que ele tem que buscar? Ele tem que equilibrar bem o discurso para que ele não faça um movimento muito ao centro que acabe afastando também, apesar dele ele poder ganhar eventualmente eleitores que optaram por Tabata ou por Datena, mas não acabar afastando eleitores de Pablo Marçal, que gostam sim dessa postura mais incisiva. Já o Boulos, ele tem que fazer um movimento mais de ir para o centro, porque assim ele consegue atrair esse eleitorado, talvez que a gente classifique nesse espectro. Naturalmente, eu acho que os eleitores, por exemplo, da Tabata, eu acho que tendem a ter uma preferência de migrar seu voto, de colocar como opção Guilherme Boulos. Mas da Atena, que obteve ali 1,8%, eu acho que esse está mais dividido. E a gente fala assim, o Datena teve 1,8% dos votos, é muito apertado. Bom, você acabou de abrir a pergunta falando da distância minúscula que foi entre o primeiro e o terceiro colocado. Então, todo voto nesse segundo turno faz diferença. Chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer faz a próxima pergunta para o Cristiano Noronha. Dora. Boa noite, Cristiano. Queria saber como é que você avalia o desempenho, como é que o Pablo Marçal sai dessa eleição? O capital dele é consistente ou é chuva de verão? Olha, eu acho que é consistente esse perfil do eleitor, né? Dora, porque a gente está vendo que essa polarização ela tem feito, demandado um tipo de político que toma posicionamento, que vai para frente, que, enfim, tem uma postura mais agressiva. Agressiva é diferente de violento, né? Mas uma campanha mais incisiva, como teve, por exemplo, o Pablo Marçal. Agora, eu acho que na reta final da campanha, especialmente na véspera, Dora, quando ele divulgou aquele vídeo do Guilherme Boulos, eu acho que ele acabou criando um problema jurídico enorme para ele, e eu não descartaria, inclusive, a possibilidade dele vir a ser considerado inelegível, porque eu acho que isso pode se transformar no processo. Então, o perfil do Marçal tem esse espaço sim, agora ele individualmente, eu acho que ele pode ter um problema por conta desse movimento que ele fez na reta final da campanha. Vilela, já passo já para você, a Dora pediu para complementar a questão. Dora. Não é nem complementar, é uma outra questão. Pode fazer, Cristiano, claro. A gente teve aí um desempenho modesto da esquerda e do centro para a direita um bom desempenho. Na minha interpretação, é porque esse campo soube falar melhor com a sociedade.
que você acha que a esquerda está desatualizada? O que ela precisa mudar ou não? Tá, é do jogo, tá normal. Dora, eu acredito muito esse crescimento a um processo de retroalimentação ali entre o crescimento do Centrão no Congresso Nacional e que vai... veja, o Congresso nos últimos anos ele tem controlado muito fortemente mais o orçamento. E o que os parlamentares de composição de maioria do Centrão eles fazem? Eles destinam essa verba aos seus redutos eleitorais ou de aliados, né, de seus partidos. Quando fazem isso, eles impulsionam a candidatura do prefeito. Por isso que todos esses partidos do Centrão cresceram. Daqui a 2 anos, os prefeitos vão fazer campanha para esses deputados, atribuindo a eles investimentos em determinadas cidades e tudo mais. E o Centrão, Dora, se você olhar nos últimos anos, ele não tem gap de poder. Todos esses partidos do Centrão, eles estiveram no governo Lula, tiveram no governo Dilma, tiveram no governo Temer, tiveram no governo Bolsonaro. E quando você olha para a esquerda, de 2016 a 2022, houve um gap de poder federal. Então, esses partidos do Centrão, além de controlar o orçamento, eles também participam da máquina pública. A esquerda não necessariamente participou dos ministérios ali que a gente viu desses governos de direita. Então, isso gera um gap de poder. Isso, para mim, contribui muito para esse resultado que a gente está vendo nessa eleição. Vilela? Noronha, boa noite. Noronha, nós tivemos aqui na eleição paulistana o caso de, por exemplo, da Atena, que teve o episódio da cadeirada e teve um desempenho eleitoral muito baixo. Nós tivemos Pablo Marçal, que teve uma candidatura também cheia de polêmicas, e nós tivemos, apesar de um bom desempenho, mas foi rechaçado pela maioria do eleitorado, não conseguiu alcançar o segundo turno. Na sua avaliação, a gente poderia entender um recado do eleitor de que muitas vezes até gosta, se interessa por mudanças, mas coloca limites no grau de mudanças ou de novidades por parte dos seus candidatos? Exatamente, que mostra também que numa campanha de segundo turno, né, na verdade, quem é que vai definir o resultado da eleição acaba sendo o eleitorado de centro. Então, quando você se porta muito nesses extremos, você acaba criando uma dificuldade para você em um eventual segundo turno. Foi por conta disso que o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, perdeu a eleição. Ele não fazia acenos a esse eleitorado mais de centro, né? E o ex-presidente Lula fez isso e foi fundamental. Ganhou com uma margem muito estreita.